Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou super honrada, estou super animada de estar aqui com vocês, meus queridos alunos, meus queridos amigos. E para quem não me conhece, eu sou a professora Sônia Sanches, eu sou licenciada pela USP e sou autora do método de ensino Easy Learning, que é um sucesso aqui em São Paulo há mais de 20 anos. E agora, tchan, tchan, tchan! Pode ir preparando aí o seu café, porque hoje eu decidi abrir com você os bastidores. Eu decidi contar tudo que nenhuma escola de inglês nunca te falou. Eu sei que o seu tempo é precioso, o meu tempo também é precioso, então eu te prometo que eu não vou desperdiçar nem um minutinho do seu tempo e que vai valer a pena você ficar aqui comigo, porque hoje pode ser o começo de tudo. Eu vou começar te perguntando: por que tanta gente estuda inglês durante anos e anos e anos e anos na escola, mas a maioria sai sem saber falar nada? Mais de 90% das pessoas que se matriculam numa escola de inglês ou desiste logo no começo, e se ela continua, ela nunca atinge a fluência. Você sabia que São Paulo, capital, a cidade que tem mais escolas de inglês no mundo, porém é a que tem menos falantes de inglês? Por que será que isso está acontecendo, gente? Essa quantidade gigantesca de fracassos no ensino do inglês. Isso não é um problema só do Brasil, não. Isso é um fenômeno mundial que está sendo discutido nos congressos. Então, hoje, nós estamos diante de um grande problema. Porque neste mundo globalizado, saber inglês é uma obrigação, não é verdade? Se você agora está aí procurando um curso de inglês para se matricular, você está correndo um grande risco. Porque o perigo não é só você perder o seu tempo e o seu dinheiro, não. O maior perigo de todos, pessoal, é você perder a sua motivação. E sem motivação você não chega a lugar nenhum do mundo. Você está preso nessa roda de hamster, tentando aprender inglês. Eu te entendo profundamente, porque eu já passei por isso, igualzinho a milhares e milhares e milhares de alunos por todo o Brasil. E nesta aula eu quero te ajudar a entender o que está acontecendo, o que está por trás de tudo isso e quais são os caminhos, quais são as soluções. Eu também vou explicar um pouquinho aqui como funciona esse jeito alternativo, esse jeito novo, esse jeito diferente de aprender inglês de forma fácil, que é o nosso chamado método Easy Learning. Eu juro que antes não era assim. E que não foi nada fácil chegar até aqui. Foi uma longa jornada que começou quando eu fui trabalhar na Europa, no início da década de 90. Eu trabalhei principalmente na Bélgica, na Holanda, na Alemanha. E nesses 3 países estava tudo bem com o meu inglês, não tinha problema nenhum. Porque eu participava de todas as reuniões, eu participava das conferências internacionais, eu dava palestras, me comunicava muito bem em inglês com todo mundo sem nenhum problema. Meu problema começou quando eu tive que sair da Bélgica, atravessar o Canal da Mancha para trabalhar na Inglaterra. Eu me lembro quando eu desci pela primeira vez na estação central de Londres, em Victoria Station. Eu simplesmente sofri um choque. Que não foi um choque elétrico, não. Foi um choque linguístico. Porque eu não entendia nada do que os londrinos falavam. Eu literalmente travei. Eu passei tanta vergonha com o pessoal do trabalho, eu me senti tão mal. Eu fiquei revoltada, porque isso me custou muito caro. Porque foram muitos anos de estudo na escola de inglês renomada, na escola de inglês famosa, em que eu me formei. Foi um investimento altíssimo e com muito sacrifício meu e da família. E para mim isso não fazia o menor sentido, sabe por quê? Porque eu sabia inglês, eu tinha estudado 5 longos anos. Mas chegando lá, na hora H, na hora de falar com os nativos, nada do que eu estudei me ajudou. E essa experiência que eu tô te contando agora mudou tudo para mim. E eu, sinceramente, eu não quero que os meus alunos sofram o mesmo que eu sofri. E percam tempo, percam dinheiro. E esse problema não saía mais da minha cabeça. Eu fiquei completamente obcecada por esse assunto. Eu acabei arriscando a minha carreira toda só para me dedicar a essa pesquisa. Eu estava seguindo uma carreira de executiva. Eu era assessora da presidência de uma instituição internacional. Eu viajava a trabalho para vários países, viajava pelo Brasil inteiro. Eu conheci mais de 15 países. Mas quando explodiu essa bomba, BUM! Meu mundo caiu. E eu resolvi mudar tudo que eu estava fazendo. Eu direcionei toda a minha pesquisa científica para os métodos de ensino de idiomas. Pensando bem, né, hoje, eu acho que eu só tive essa coragem de largar tudo, de jogar tudo para o alto, porque lá no fundo eu sabia que eu estava trabalhando em algo muito grande e que tem ajudado nossos alunos já há mais de 2 décadas. Porque esse jeito novo, esse jeito diferente de aprender, muda tudo para quem precisa aprender inglês urgente. Faz o seguinte,
Gruda os olhos aqui, porque o que você vai ouvir agora vai abrir a sua cabeça. Então hoje eu vejo claramente que nós temos 3 tipos de cursos de inglês. O primeiro tipo eu chamo de curso tartaruga. Nesse curso tartaruga, o aluno ele alcança a fluência, mas depois de muito tempo. O segundo tipo de curso é o curso do pesadelo. Ele não deixa ninguém dormir em paz. Por quê? Apesar de você estar lá estudando anos e anos e anos e anos, você nunca alcança a fluência. Eu fui vítima desse tipo de curso do pesadelo, tanto como aluna e também como professora. E existe o terceiro tipo de curso, eu chamo curso do sonho, onde o aluno consegue aprender inglês de forma fácil, rápida, da mesma forma que os poliglotas aprendem. E eu vou te mostrar aqui como é que funciona esse tipo de curso dos sonhos. Mas para você conseguir me entender, primeiro eu preciso te contar a verdade. Eu vou te contar a realidade do que acontece nos bastidores dos cursos de inglês. Aqui no Brasil, as escolas de inglês das redes internacionais começaram a ser implantadas a partir da década de 30, começando por São Paulo e Rio de Janeiro. E eles trouxeram lá de fora um mecanismo completo, uma forma de funcionamento, uma forma de gerenciar o negócio, de ter muito lucro. Essa forma foi totalmente baseada no antigo modelo de educação passiva. Pessoal, esse modelo arcaico surgiu há mais de 200 anos atrás. E não mudou nada até hoje. Esse mecanismo tradicional de ensino de inglês funciona em cima de 3 pilares. Quais são os 3 pilares, pessoal? Primeiro, o tempo do curso de inglês, que é de 4 a 5 anos. Segundo, o material didático, que é adaptado para este tempo longo. E o terceiro é o instrutor, que ele é contratado para dar aulas seguindo este material. Funciona assim. As escolas internacionais, elas determinaram naquela época quanto tempo deveria durar o curso de inglês, de 4 a 5 anos. Qual foi a lógica disso? Como é que eles chegaram nesse tempo longo? Eu te garanto que a lógica não foi didática. Essa lógica é totalmente financeira. E é claro que todo o material didático ele tem que ser criado, tem que ser adaptado para esta duração de curso. Ou seja, a principal tarefa do autor, na hora de escrever uma coleção de livros didáticos, é fazer com que o conteúdo se encaixe nos 4 ou 5 anos de curso. Você tá me entendendo, gente? Eu sou autora de livros didáticos e eu sei muito bem como é que isso funciona. É super simples. É o seguinte, é só o autor esticar o conteúdo. Ele vai colocando mais exercícios, mais atividades, mais textos, em outras palavras, e vai enchendo linguiça, certo, gente? A grande maioria dos materiais didáticos são engessados. Essa é a palavra. Porque uma vez que o material ele foi escrito, ele foi editado, ele foi produzido, ele foi impresso em lotes gigantescos, dificilmente o material ele é reeditado. Normalmente está sempre desatualizado. O pior dos problemas é que o aluno aprende um conteúdo todo fragmentado, todo picado, tão fragmentado que após anos de estudo, nenhum aluno consegue construir um mapa do idioma na cabeça. Ele vai aprendendo inglês com as pecinhas soltas. Mas quando ele precisa montar o quebra-cabeça, quando ele quer realmente estudar de verdade, o aluno não sabe por onde começar, em que ordem estudar, como ele faz para treinar o inglês, para ter resultado. Eu morei alguns anos em Mariporã, aqui na Serra da Cantareira. A loucura é que eu trabalhava em São Paulo ainda, aqui na Paulista. Então eu ficava dando aula até a noite. Depois das aulas eu tinha que fazer o quê? Pegar o carro e subir a serra. Geralmente no meio da neblina. Era o caos, porque eu não enxergava nada, né? Eu ia a 1 km por hora. E muito menos eu enxergava as curvas. Dava um susto toda vez que tinha uma curva. Quando o aluno ele não tem um mapa do idioma, ele fica igualzinho um carro no meio da neblina. Ele só consegue enxergar 1 metro dos faróis. O aluno ele nunca consegue ter uma noção global do conteúdo, uma visão geral da matéria. Ele não sabe quais são os passos que ele tem que dar. Na verdade, ele não sabe nem qual será o próximo passo. Aprender inglês é a mesma coisa que construir um edifício, gente. Primeiro você tem que construir a estrutura, a base, para depois você começar a subir um arranha-céu. Senão não vai dar certo, né? O arranha-céu vai cair. Mais um problema do conteúdo fragmentado. Como o aluno não tem um plano de estudo, ele não consegue visualizar o progresso. E quando o nosso cérebro não vê o progresso, pronto,
a tendência é se desmotivar. Aí vai ficar bem mais difícil você criar uma rotina de estudos, porque se você está tentando estudar inglês sem nenhum plano, é a mesma coisa que ficar navegando num barquinho à deriva, sem leme, sem bússola. Então, outra questão muito séria, a maioria dos materiais didáticos importados não são adequados para a nossa realidade brasileira. Eles podem até ser muito bonitos, coloridos, cheios de foto, isso não importa. A diagramação é outra coisa, certo, gente? A maioria das coleções de livros de inglês foram escritos por autores estrangeiros. Eles não conhecem a realidade do aluno brasileiro. Quais são as necessidades do brasileiro? Quais são as suas dúvidas? Quais são as ferramentas de ensino? O que pode ajudar o brasileiro a aprender melhor? Na prática, eu tenho muitos anos de prática, acontece assim. Ao invés do material se adaptar ao aluno, acontece o oposto. É o professor que tem que se virar para adaptar a sua aula àquele material alienígena, que é um material chato, um material pesado, um material que não tem uma sequência, um material que não flui. Você começou a entender agora por que os cursos são tão cansativos, gente? Uma observação. O nosso curso ele foi feito especialmente para os brasileiros e os nossos materiais didáticos eles são 100% conectados com a aula porque eles surgiram a partir da experiência em sala de aula, ou seja, eles foram moldados para que as aulas tenham não só uma lógica, mas também muita leveza e muita diversão também. Outro problema grave, as aulas de inglês em geral são sempre mais teóricas do que práticas, sabe por quê? Pelo número de alunos, pelo tempo limitado de aula. Na realidade, o professor só consegue trabalhar com uma ou duas habilidades do idioma. E qual é a habilidade mais escolhida? É a habilidade mais fácil para trabalhar num grupo. A leitura, a escrita, com foco na gramática e nos exercícios que caem na prova. Na verdade, pessoal, essa forma tradicional de ensinar prejudica muito as habilidades de comunicação e de conversação dos alunos. Mas, teacher, é importante estudar gramática? Com certeza, a gramática é uma ferramenta importante. Eu lembro muito bem de uma vez que furou meu pneu num lugar sinistro lá na Espanha. E ainda bem que eu tinha um macaco para trocar o pneu. Já pensou se eu não tivesse um macaco? Se alguém te falar que o macaco não é importante para trocar o pneu do carro, fique desconfiado. Atenção, o foco, em primeiro lugar, não é a gramática. O foco é a comunicação. Outra grande confusão é a diferença entre a coleção de livros didáticos e o método de ensino. Quando você pergunta numa secretaria de escola, por favor, qual é o método utilizado? O que eles vão te responder? Que o professor utiliza a coleção de livros XYZ. O problema é que o método de ensino é algo muito maior, muito mais complexo do que uma sequência de livros ou uma sequência de aulas. Os livros e as aulas fazem parte do método, mas eles não são o método. Por exemplo, aí na sua cozinha, você tem vários equipamentos, né, funcionando ao mesmo tempo. Tem fogão, geladeira, micro-ondas, fritadeira. Cada um tem a sua função e cada um tem o seu lugar, não é? O mesmo acontece com o método de ensino. Ele abrange muita coisa, muitos elementos, técnicas, muitas ferramentas, muitas estratégias. E tudo precisa trabalhar em conjunto para funcionar. Uma coisa eu posso te jurar. Construir um método que seja um verdadeiro sistema de ensino é muito complicado. Leva muitos anos de pesquisa, pessoal. Depois de você construir um método com todos os elementos que ele precisa ter, ele ainda tem que ser testado na prática. Você ainda tem que validar a eficiência do método. E depois de validar o método, ele ainda precisa ser corrigido, reeditado, quantas vezes for necessário até ele ficar redondo. A gente está vendo muitos cursos de inglês na internet, com poucos anos de existência e sem validação científica. Cuidado! Outro problema estrutural. As turmas heterogêneas, cada um tem um timing diferente de aprendizado. Então fica impossível para o professor atender a todos. É impossível. É por isso que no nosso curso nós preferimos dar um suporte individual, um suporte personalizado, porque assim o seu aproveitamento é bem maior. E o aluno tem a liberdade de assistir às aulas quantas vezes ele quiser. E só vai passar para a lição seguinte quando ele tem certeza que ele dominou aquela matéria, que ele tirou todas as suas dúvidas com a gente. O nosso curso online ele é super inclusivo, porque o aluno ele tem total flexibilidade para estudar na hora que quiser. Porque o curso ele fica lá disponível na plataforma 24 horas por dia, 7 dias na semana. Assim você consegue usar bem melhor o seu tempo, né? Porque todos nós temos trabalho, temos família, temos criança, temos escola, temos 1000 desafios, não é verdade? Olha, eu vou entrar num assunto que é tabu, mas como eu prometi abrir tudo para vocês sem esconder nada, vamos lá? Vou falar, não tem problema, vamos lá.
Eu fui responsável pela seleção e treinamento de professores durante décadas. Então, eu já analisei milhares de currículos de professores. Eu sei muito bem do que eu estou falando, certo, gente? As escolas preferem contratar um professor nativo, mesmo que ele não tenha nenhuma formação, mesmo que ele não tenha nenhuma vocação para ser professor. Você, só porque você nasceu no Brasil e você fala português, você pode ser professor de português? Claro que não, né, gente? Não é porque você nasceu na Inglaterra que você é professor de inglês. Ser professor é uma profissão que exige vocação. É igual um médico, um enfermeiro, um cabeleireiro, dentista. Já te aconteceu de quebrar o seu carro no meio aqui da marginal? Comigo já aconteceu. É horrível. A gente tem que empurrar o carro até achar um cantinho na marginal para parar o carro e poder ligar para o mecânico e pedir ajuda. Isso porque a gente não é louco, né? De tentar empurrar o carro até em casa. É ou não é, gente? Mas, infelizmente, é isso que eu vejo os alunos tentando fazer. O carro do inglês deles já quebrou faz tempo, mas eles continuam tentando empurrar o carro até em casa. Recentemente eu atendi uma moça e ela conseguiu um emprego num hotel, super legal, estava super feliz, só que ela precisava do inglês urgente, porque com o inglês ela sabia que iam aumentar muito o salário dela, o salário podia até dobrar. E ela já tinha tentado estudar em várias escolas sem nenhum resultado. E ela estava tentando estudar sozinha agora, assistindo vídeos do YouTube, vendo filmes em inglês, lendo livros em inglês, anotando tudo, 1000 cadernos. Gente, eu fiquei até cansada só de ouvir o tanto de coisa que essa aluna estava fazendo ao mesmo tempo. Só que, apesar de todo o esforço dela, o inglês dela não saía do lugar. Então, eu expliquei para ela o seguinte. Eu expliquei que ela não estava estudando inglês. O que ela estava fazendo não era estudar inglês. Por quê? Porque quando você não sabe por onde começar, o que estudar, em qual ordem estudar e principalmente como estudar, você só vai perder o seu tempo. Não é qualquer música, não é qualquer filme que vai te ajudar a falar inglês. Inclusive, você vai encontrar muita coisa com inglês errado. Se você não sabe o que fazer com esses conhecimentos, você só vai cansar a sua cabeça, só vai cansar o seu cérebro. Ele não vai guardar nada. Vou dar um exemplo. É a mesma coisa quando você vai enchendo as suas gavetas aí da sua cômoda com tudo que você não usa. Aí, quanto mais coisas você vai colocando lá, tudo bagunçado, mais difícil vai ficando para você arrumar depois. Até que acontece? Pluf! As gavetas transbordam. Eu vejo muitos alunos, gente, sofrendo da síndrome do malabarista. Sabe o que é isso? A pessoa fica tentando fazer malabarismo com 5 bolinhas, 6 bolinhas, 7 bolinhas no ar, todas ao mesmo tempo, enquanto ela só sabe fazer com 2. Então, veja, seria muito mais simples, muito mais fácil. Primeiro você praticar só com 2. Depois com 3, assim por diante. E com o inglês é a mesma coisa. Você tem que ir com calma, passo a passo. Você precisa confiar no método que você escolheu, gente. Acompanhe o desenvolvimento da programação neurolinguística desde a década de 80. E hoje a neurociência avançou muito. Tudo evoluiu demais, menos os sistemas tradicionais de ensino. Eles não acompanharam as descobertas da neurociência sobre o funcionamento do cérebro, da memória, do aprendizado. O sistema tradicional de ensino continua implantando bloqueios, traumas, crenças limitantes na cabeça do aluno. Ao longo de todos os anos, os alunos eles vão associando emoções negativas ao inglês. E o sentimento mais comum é o medo. O pessoal tem medo de errar, medo de se expor, medo de ser julgado, medo de ser corrigido em público, medo de ser ridicularizado, medo das críticas, medo do constrangimento. O medo ele vai causando uma falta de energia e vai causando uma preguiça para estudar. Toda vez que você tenta estudar, dá sono. Começa a surgir várias desculpas. Agora eu não posso, no mês que vem não vai dar. Eu tô sem tempo agora, no ano que vem eu começo. E assim os anos vão passando. O problema é que essa procrastinação tem um custo muito alto no mundo de hoje. Quando você percebe que o pneu do seu carro está murcho, você para o carro para calibrar o pneu ou não para? Ou você sai por aí dirigindo por milhares de quilômetros do jeito que tá, com o pneu murcho? O que você faz, gente? Responde para mim. É o seguinte, se você ficar aí estudando inglês da forma errada, infelizmente você estará obrigando a sua cabeça, a sua mente a andar com o pneu murcho. E mais cedo, mais tarde, você vai estragar não só a sua vontade de aprender, como também você pode até se traumatizar, viu, gente? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Você pode parar agora, consertar o seu pneu e seguir a sua viagem, viu? Eu, com mais de 30 anos de magistério, cuidando dos nossos alunos, eu nunca encontrei um caso perdido na minha vida, viu? Outro dia, eu fui cortar uma maçã.
Mas eu não vi que meu marido tinha cortado uma cebola naquela tábua lá. Sabe o que aconteceu? Eu fui comer a maçã e fica com gosto de cebola. Horrível. No inglês é a mesma coisa. Primeiro a gente tem que lavar essa tábua. Porque senão a nossa deliciosa maçã vai ficar com gosto de cebola e vai ser horrível. Você não vai querer. Se você me permitir, eu quero aproveitar essa live, aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui juntos para fazer alguns ajustes mentais, alguns ajustes emocionais. Eu quero começar quebrando aqui alguns mitos, quebrando algumas crenças limitantes sobre a língua inglesa, tudo bem? O inglês ele não é difícil, o inglês é fácil! Imagina que nós temos aqui no planeta 7.000 línguas. Mas o inglês, quando a gente compara o inglês com qualquer outro idioma, ele é considerado uma das línguas mais simples e mais econômicas do planeta. Então não é à toa que ele foi escolhido para ser a língua internacional global. É porque ele é uma das línguas mais fáceis. O inglês, por exemplo, é mais fácil que o português, que o alemão, que o francês, que o russo, que o espanhol, que o húngaro, que o lituano, que o norueguês, que o finlandês. E para nós, o inglês é muito mais fácil que o japonês, que o mandarim, que o coreano, que o árabe. Porque esses idiomas eles têm outro sistema de escrita, bem mais difícil. Para nós, o inglês é uma língua familiar. Nós crescemos escutando músicas, vendo filmes em inglês, não é verdade? Você já conhece mais palavras em inglês do que você imagina. Comece a observar as palavras em inglês que você usa na sua rotina. Você vai ter uma surpresa com a quantidade de palavras que você já conhece. Outra coisa importante, não é qualquer vocabulário que você tem que aprender, gente. Há muitas palavras em inglês que você não vai usar nunca, você pode simplesmente ignorar. Os cientistas já comprovaram isso nas conversas do dia a dia. Os nativos usam muito mais os tempos verbais simples e o vocabulário básico. 95% do tempo ele só usa 3.000 palavras. Um estudante precisa saber 1.000 palavras, 1.000 palavras em inglês, para entender 75% de qualquer conteúdo da língua inglesa, de acordo com o dicionário Oxford. E se você aprender 2.000 palavras em inglês e as suas famílias, você já consegue entender 90% das conversas. Quem faz o nosso curso sabe que você aprende muito mais do que isso, né, gente? O inglês é muito parecido com o português, porque 60% das palavras do inglês vem do latim, igual ao português. Você que fala português, você já conhece milhares de palavras inglesas, gente. Olha que maravilha! Você sabia que Londres foi fundada pelos romanos? Sabia disso? O latim ele foi a língua do poder da Grã-Bretanha por mais de 300 anos. E isso influenciou totalmente a composição da língua inglesa, tanto que as palavras latinas aparecem em todas as frases do inglês o tempo todo. Começa a observar. Você que já é falante do português, já nasceu sabendo milhares de palavras em inglês. Essas palavras são chamadas de palavras transparentes, porque você consegue identificá-las naturalmente. Claro, o que muda é a pronúncia, só isso, o jeito de falar a palavra, mais nada. Meu primeiro conselho para você, primeiro, tome posse das palavras em inglês já conhecidas, gente. Porque depois, dentro do contexto, você vai aprendendo as outras palavras que são de origem germânica, não são latinas. Isso vai te dar mais liberdade, porque as palavras inglesas de origem latina, elas estão em todas as áreas do conhecimento. Então você não vai precisar ficar preso naquele vocabulário básico. Você já vai conseguir abrir um vocabulário intermediário e avançado. Outro super mito, que você tem que falar inglês igual ao nativo. É realmente possível para um brasileiro falar inglês igual ao nativo? A verdade é que você vai ficar estudando inglês durante anos e anos e anos, e mesmo assim você nunca vai perder o sotaque. Para qualquer pessoa, ninguém perde o sotaque da sua língua materna. Esse é um mito que causa muitos bloqueios, porque os professores de inglês eles ficam corrigindo cada palavra do aluno. Não existe no mundo o inglês padrão, não existe o inglês standard, não existe o inglês genérico, não existe um sotaque no inglês mais correto, isso não existe. Vamos lembrar o seguinte. Hoje no mundo, nós temos mais falantes de inglês que não são nativos do que nativos. Já são milhões e milhões e milhões de vozes falando inglês em todos os países do mundo, cada uma falando inglês com seu próprio sotaque. Numa reunião de negócios, você vai ver o alemão falando inglês com sotaque alemão, o italiano falando inglês com sotaque italiano, assim por diante. O som de uma única sílaba vai denunciar você, vai deixar claro que você é de fora. Tem algum problema nisso? Acredita em mim, não tem nenhum problema nisso. Por que os americanos gostam muito mais do sotaque brasileiro, falando inglês, do que do sotaque alemão, francês, italiano? Acho o nosso sotaque mais agradável, mais suave e bem menos carregado do que o sotaque alemão, francês ou italiano.
É claro que a pronúncia correta da palavra tem que ser preservada. Por exemplo, a palavra fly, escreve F-L-Y, fly. Você não pode falar fly, porque a pronúncia é fly, o verbo voar. Independente do seu sotaque, ela sempre vai ser fly. Nunca deveríamos esquecer o porquê nós aprendemos idiomas. O principal objetivo é a comunicação. Você tem que conseguir falar, conseguir entender o que eles estão dizendo. A vida real, ela é diferente do ambiente simulado da sala de aula. Na verdade, a sala de aula é só uma bolha artificial, onde você desenvolve alguma confiança, mas ela não serve para você enfrentar o mundo real. Porque o inglês real, como realmente é falado lá fora, é muito diferente do inglês didático, o inglês do seu professor. Você que está seguindo o nosso método comunicativo, você vai treinar o listening, ouvindo todos os áudios reais, gravados por nativos, em diálogos úteis do cotidiano. Você vai aprender tudo o que você precisa para se virar em todas as situações. Por exemplo, viagem, aeroporto, trabalho, restaurante, compra, táxi, hotel, conferência, família, saúde, relacionamento, entrevista. No final do curso, você vai estar apto a se comunicar, a entender filmes sem legenda, a ler livros em inglês. Você vai conseguir encaixar todas as peças do quebra-cabeça. Você vai entender como as coisas funcionam. O que realmente vai trazer a sua transformação é o treino dos músculos da fala. Lembra disso que eu estou te falando. Hoje nós estamos diante de uma verdadeira encruzilhada. O inglês, hoje, como língua internacional, nunca teve tanta importância na história da humanidade. Agora você pode trabalhar da sua casa para qualquer empresa do mundo. E foi por isso que eu tomei essa decisão de expor abertamente para vocês esses assuntos. Porque hoje, quem não sabe inglês está perdendo muitas oportunidades. Se você conversar com qualquer profissional de RH, eles vão te confirmar que aquele candidato que fala inglês é um profissional muito mais valioso, ele recebe um salário maior. Hoje, sem inglês, você simplesmente fica excluído do mercado de trabalho. Aqui no Brasil, a maioria das empresas já estão exigindo conhecimento de inglês. Você precisa do inglês para ontem. Ele é uma emergência. E hoje eu vejo claramente uma grande onda passando exatamente aqui, na nossa frente. Quem conseguir pegar essa onda, levar a sério, vai ser levado para muito longe, vai avançar muito. Mas quem ficar adiando, quem ficar pensando muito e perder a onda, ou vai acabar se afogando, ou vai comer areia e no futuro pode se lamentar. Todo mundo quer uma forma simples, uma forma fácil de aprender inglês. Todo mundo precisa de um caminho bem organizado, um caminho eficiente, porque nessa altura do campeonato, você não pode mais se dar ao luxo de deixar qualquer pessoa conduzir a sua vida, certo, gente? Então é muito importante você seguir um passo a passo de um método validado para você conseguir avançar até que tudo já esteja no seu piloto automático. No mundo inteiro existem milhares de métodos de ensino. Todos os métodos têm as partes boas, as partes ruins, tem coisas para melhorar. É por isso que realmente eu não tenho como afirmar que o nosso método de ensino é o melhor de todos, de jeito nenhum. Porém, eu só posso falar a respeito daquilo que eu conheço, aquilo que eu sei que funciona. O curso vai construindo, ele vai organizando todo o conhecimento dentro da sua cabeça. Ele vai construindo tijolinho por tijolinho, um passinho por vez. Assim você vai tendo uma evolução natural, você não vai se sentir sobrecarregado. Porque você vai conseguir estudar da forma certa, na ordem certa, com o seu próprio ritmo, no seu tempo disponível. Lá no módulo 1 você já encontra o plano do curso, para você já acompanhar o seu progresso. O nosso método ele possui muitas técnicas modernas, ele possui ferramentas poderosas que realmente são capazes de poupar anos de escola para os nossos alunos. Em 4 ou 5 meses, você consegue sair do zero absoluto e chegar até o avançado. Então, uma coisa eu posso garantir para você, gente, o nosso método já foi testado exaustivamente e essa validação do método, ela envolveu grandes equipes de professores, doutores, muitos nativos da língua inglesa, muito investimento. Nós já provamos na prática que todas as pessoas, de qualquer idade, de qualquer profissão, podem aprender inglês de forma fácil, agradável, em pouco tempo. Você não vai mais ficar dentro de um avião rodando no ar sem destino. Sabe qual é o maior problema? Porque estudar inglês é igual ligar o seu carro. Se você só ligar o ar-condicionado e os faróis, você só vai gastar a sua bateria. Seu carro não vai andar. Você tem que virar a chave, você tem que ligar o motor, você tem que colocar a marcha, você tem que pisar no acelerador. Porque o mundo está passando agora por uma grande mudança. E a hora é agora. Este é o melhor momento para você criar mais segurança para a sua vida, para a sua família. Então, se você tem a chance agora de tomar uma decisão, de ir fundo, não hesite. Não perca o time. Não perca a onda.
porque talvez ela nunca mais volte, ela nunca mais passe por aqui. Você ainda não é nosso aluno, você está prestes a receber agora algo de valor incalculável pelo poder que ele tem de transformar a sua vida. Nós demoramos mais de 20 anos para construir esse patrimônio, mas você vai demorar só 1 minuto para tomar posse dele para sempre, para a sua vida, porque o acesso ao curso é vitalício. Dá uma olhada quantos depoimentos. Comecei o curso sem saber absolutamente nada de inglês. E apenas em 3 meses eu fiquei fluente e hoje moro nos Estados Unidos. Muito bom! Queria agradecer por ter me preparado, pois consegui passar em uma entrevista de inglês online com 17 questões para trabalhar em uma empresa na Inglaterra. Normalmente eu recebo pelo menos um desse por dia, são milhares de depoimentos. Vou te falar para estudar só um pouquinho por dia, 15 minutos, 30 minutos, no máximo 1 hora por dia. Você vai estudar pouco, um passinho por vez e vai aprender muito. Se você ficou até aqui comigo, você já me provou que realmente está desejando dar uma guinada na sua vida. Por isso, eu espero que você tome essa decisão. Será muito bem-vindo. Um beijo grande no seu coração e eu te vejo no curso.